Graças a Deus, pessoal. Hoje eu quero falar um pouco para vocês aqui sobre essa mesa de som e explicar para vocês que você aprendendo o básico em uma mesa como essa, analógica, você consegue mixar em qualquer mesa, sendo analógico ou sendo digital. A questão da mesa digital que vai mudar é que você não vai ter os botões físicos, não vai ter os knobs físicos, os faders físicos, será tudo digital, por isso a mesa digital. Mas em relação a canais de entrada, canais de saída, a base para toda mix é a mesma, beleza? Vou falar aqui sobre essa mesa, a Ciclotron AMBW 16XDF, é a mesa que a gente usa aqui e tem nos servido muito bem, apesar de nós já estamos em busca de uma melhor. Estamos buscando para adquirir, daqui a um tempo nós vamos adquirir a AMW AN16 versão 3. Então nós estamos em busca dessa mesa, por quê? Porque ela nos dará a possibilidade de mais auxiliares, beleza? Então vamos lá, vou explicar aqui para você que não tem conhecimento de nada, você já vai entender muita coisa. Vou apresentar aqui para vocês os canais. Cada linha dessa aqui é considerada um canal. Então essa mesa ela é composta de 16 canais e você pode ver que até o 14 nós temos canais que são repetidos, beleza? O 15 e o 16, na verdade, é um canal só estéreo. Eu vou falar disso para vocês mais na frente. Mas a princípio vamos entender aqui. Do 14 até o 1, ou do 1 até o 14, nós temos cada linha dessa aqui que é considerada um canal e ela se repete, beleza? Então vamos lá, vamos entender. Eu tenho aqui a entrada canal 1, aqui está aí lá embaixo. A princípio eu tenho aqui a entrada XLR fêmea, beleza? Essa entrada XLR, como você vai reparar aqui, é usada para microfones ou equipamentos que precisem ser alimentados com Phantom Power, que vai ser, no caso aqui do canal, a partir do 5 em diante, você vai ver que tem aqui em cima o nomezinho escrito Phantom Power Grupo, porque é o grupo de Phantom Power. Existem canais que precisam ser alimentados, existem microfones condensadores, direct box, que precisam ser alimentados com 48 volts. Então essa mesa aqui nos dá a possibilidade de mandar esses 48 volts para o equipamento. Mas na frente eu falo sobre isso para vocês. Vamos lá. Eu tenho aqui o canal XLR, que é utilizado para microfones. Na mesa eu tenho a entrada fêmea, no cabo eu tenho o macho. Então aqui, nesses canais, escrito mic, a entrada vai ser em cima e o que é ela vai estar embaixo. Então todos esses aqui do 1 ao 14 se repetem lá em cima, são todos para microfones XLR. Aqui embaixo eu vou ter duas entradas P10. Eu tenho uma entrada de linha, que é para instrumentos, e tenho uma entrada insert, que serve para colocar efeitos por fora. Apesar dessa mesa já ter efeitos, o insert é para colocar efeitos por fora. Existem mesas hoje em dia que nem existem mais, nem vem mais com canais insert, só é canal mic e line ou linha, e às vezes é num único conector, num único plug desse. Mas aqui nessa mesa nós temos um mic e duas entradas P10, uma de linha. E você não pode pegar um canal onde você colocou um microfone XLR e vir com o instrumento e plugar no mesmo canal. Vai danificar o seu aparelho, não pode. Ou vai ter, vou de volta aqui, ou vai ter um microfone ou vai ter um instrumento plugado, ok? Nunca dois plugados no mesmo canal. Então vamos lá. Tem o XLR, tenho duas entradas P10. Aqui em cima eu vou ter uma luzinha de clipe. Essa luzinha de clipe é para esse nosso knobzinho aqui de ganho. Então aqui eu regulo o ganho do meu microfone ou do instrumento do que eu esteja insertando na mesa. E essa luzinha de clipe ela vai trabalhar da seguinte forma: conforme eu vou aumentando o ganho, no caso de um microfone, e a voz começa a ficar alta demais, ela começa a acender.
Aí eu coloquei aqui muito ganho. Aí ela começa a piscar. O que é que você vai fazer? Você vai diminuir. Lembre-se, luz vermelha nunca é bom. Luz vermelha é indicativo de problema. Então, começou a piscar a luz vermelha, você vai diminuir o ganho até que a pessoa que esteja usando o microfone fale na forma mais alta possível e a luz de ganho não acenda. Então você já fez sua estrutura de ganho. Esse knobzinho aqui é para isso, é ganho. De uma forma bem fácil de entender, seria a distância do microfone da boca, de quem está falando. Ou seja, quanto mais próximo o microfone tiver, menos ganho eu preciso. Quanto mais longe tiver, mais ganho eu preciso. Observando que, mesmo que a pessoa esteja falando ganho, eu não posso aumentar o ganho tanto de forma que a pessoa, por acaso, queira enfatizar alguma coisa, coloca o microfone mais próximo da sua boca e aí o ganho vai clipar. E clipando pode danificar a sua mesa ou até os seus caixas que você esteja usando, seja PA, seja Line, seja qualquer caixa, beleza? Então aqui eu tenho o botão de fazer a estrutura de ganho. Aqui eu vou ter 3 knobzinhos da mesma cor. Você vai reparar que eles são identificados por cores diferentes, já para facilitar a identificação. Os 3 da mesma cor. Vai ter o Wide, o Mid e o Low. Agudo, médio e grave. Uma observação. Nesse canal aqui, assim como nos demais canais que são repetidos, o médio, o agudo, o médio e o grave, eles não são utilizados para regular a caixa de saída. O PA, não. Ele é utilizado para regular a entrada do canal, ou seja, eu tenho uma pessoa que a voz dela está muito grave. Aí o que é que eu faço? Tiro um pouco do grave. Você vai reparar que tem um 0 aqui em cima de cada um, é porque está flat. Quando está no 0, a gente considera que está flat, está no padrão. Então, tem muito grave na voz da pessoa, o que é que eu vou fazer? Eu vou diminuir o grave. Preciso de mais médio? Vou acrescentar o médio. Um pouco mais de agudo? Vou acrescentar o agudo. Então, esses knobs são exatamente para isso. Para você considerar a entrada, o que está entrando, e diminuir ou aumentar o médio, grave e o agudo. Eu vou mostrar aqui para vocês no canal da guitarra. A gente tem aqui o canal da guitarra, certo? Ela está no canal 13. Então você vai reparar aqui, ó, tem mais agudo, o médio está flat e não tem nenhum grave, porque a guitarra não precisa de grave, beleza? Aqui pra gente ela não precisa de grave. Já no canal do baixo, que está ao lado da guitarra, você vai observar que nós temos bastante grave, médio e agudo, bem pouquinho mesmo, só para acentuar ali o baixo. A estrutura de ganho foi feita conforme os instrumentos, próximo do 0 dB, que é o padrão, e nesses 3 knobs foram regulados a entrada do instrumento ou da voz, no caso do microfone. Então estão regulados conforme a entrada e não para a saída. Para a saída você vai ter que utilizar ou um processador de áudio ou um equalizador para regular as suas caixas. Ou se a mesa tiver um equalizadorzinho aqui, você vai utilizar o equalizador da mesa, mas esses knobzinhos você pode considerá-los como para regular a entrada e não a saída, beleza? Para ficar fácil da gente entender. Aqui então passou ganho, agudo, médio, grave. Aqui eu vou ter agora um cinza e um preto. Esse cinza aqui é o canal auxiliar de saída 1 e esse preto é o canal de saída auxiliar 2. O que seria isso? A gente tem aqui na mesa 2 canais de saídas masters, que são tudo que entra aqui vai sair por esse canal masters, beleza? E nós temos aqui 2 auxiliares, auxiliar 1 aqui em cima e auxiliar 2 aqui embaixo. O auxiliar 1, que é esse cinza aqui do canal, lembrando que todos se repetem, quando eu aumento ele aqui, o que acontece? Independente do fader aqui, que a gente vai chegar no fader, independente de ter volume no fader ou não, esse auxiliar 1, como ele é pré-fader, ele vai mandar volume para essa saída, beleza? Nesse caso aqui, nessa saída, a gente está usando os nossos retornos, está aqui no fone de ouvido. Então,
a gente vai regulando aqui. Por exemplo, tem um microfone aqui, eu quero ouvir mais desse microfone no meu fone de ouvido. Aí o que é que eu faço? Eu venho aqui e aumento esse faderzinho. Se eu quiser botar um retorno de palco, ou seja, um retorno numa caixa no chão, aí eu quero mais microfone nessa caixa de chão. Você vai ligar ela nessa saída auxiliar 1 e vai aumentar aqui nesse knobzinho cinza. Tem um microfone aqui, aumentei 1. Quero mais desse microfone, aumento 2. Quero menos desse outro microfone, abaixo. Quero mais bateria, aumenta a bateria. Quero mais bumbo, aumenta o bumbo. Quero menos guitarra, abaixa a guitarra. Tudo nesse cinza aqui. Que você controlar, regular, independente do canal do fader estar com volume ou não, ele vai sair no auxiliar 1, beleza? O auxiliar 2, da mesma forma, beleza? Ele vai sair no canal de saída 2. Porém, o canal 2 tem a possibilidade de sair com efeitos. Já vou falar aqui para vocês dois efeitos. Essa mesa aqui ela conta com uma máquina de efeitos já integrada nela. E são 15 efeitos que a gente tem aqui para selecionar. Então você pode escolher com esse seccionador aqui, você escolhe se você quer que o efeito saia da mesa ou que o efeito venha externo. E o efeito vindo externo, você vai insertar e ele vai sair nesse canal auxiliar aqui, beleza? Eu tenho aqui duas saídas também nesse auxiliar 2, que é caso eu queira fazer uma saída estéreo, beleza? Então eu uso esses dois P10 aqui. Como aqui é uma saída só mono, a gente usa essa daqui aqui para fazer estéreo, beleza? Vamos lá. Então eu tenho auxiliar 1, auxiliar 2. Aqui eu tenho o considerado chamado pan. O pan, quando eu deixo o pan no zero, ou seja, no meio, o que acontece? Eu estou dizendo para a mesa que eu vou ter saída nos dois canais de saída. Você vai reparar que aqui a gente só tem um cabo conectado no canal de saída master do lado esquerdo. Por isso, o nosso pan ou os nossos pans todos estão voltados para a esquerda. Por quê? Porque a gente só está usando o canal de saída esquerdo. Caso eu inserte alguma outra caixa aqui, alguma outra coisa aqui, aí eu vou ter que vir e colocar no meio todos para que saia o som igual nas duas caixas. Posso usar essa saída para ligar um sub, para ligar um retorno? Pode também. Você pode usar aquela saída para ligar um retorno e o pan vai começar a trabalhar como se fosse um auxiliar. Sendo que conforme você coloca para a direita, o som vai sair mais do lado direito do que do lado esquerdo. Quanto menos você botar, vai ser o inverso, vai sair mais do lado esquerdo do lado direito. Então aqui você tem o controle de para onde o som vai com relação às duas saídas masters. Mais aqui abaixo a gente vai ter agora o botão Mute, que é justamente com esse botão que você muta o canal. Essa mesa é muito boa porque ela tem isso, porque eu quero mutar só o microfone, você muta só um microfone independente e as outras coisas continuam funcionando. Eu quero mutar um instrumento, você muta só um instrumento e as outras coisas continuam funcionando. Então esse botão é o botão Mute. E aqui você vai reparar que tem um PFL, que quer dizer pré-fader. Na saída de fone de ouvido da mesa, quando este botão está acionado, eu tenho o controle de volume do que sai aqui no fone de ouvido com esse knobzinho aqui, beleza? E com esse knobzinho aqui eu controlo o volume e cada botão que eu apertar aqui, independente do fader estar acionado ou não, por exemplo, esses dois canais estão com o fader abaixado, mas se eu aperto aqui o PFL, pré-fader, e aperto aqui na saída de fone de ouvido o pré-fader, eu vou conseguir ouvir o que está saindo na mesa, mesmo que não esteja saindo no PA. Então é uma forma de monitoramento, e você pode usar até esse canal de saída como monitor, para usar um monitor, um caixa monitor. É uma forma de você monitorar o que está saindo no canal, independente de ter volume no fader ou não, por isso o nome é pré-fader. Quando eles não estão acionados, e aqui também não está acionado, você vai ouvir a mesma coisa que está saindo no PA, nos PAs. Então, acionou, independente do fader, você ouve. Soltou, você vai ouvir de acordo com o volume que está dando
no fader, beleza? E por último aqui chegamos no fader. Esse botãozinho aqui a gente chama de fader e ele é o botão que dá volume ao que está sendo insertado na mesa. No caso aqui o microfone, então aqui eu tenho o volume do microfone. Quero deixar ressaltado que ganho não é volume. Mesmo que você caia na tentação de deixar o fader em 0 dB, que é o ideal para a gente trabalhar, e ficar controlando pelo ganho, não vai dar certo. Porque quando você controla o volume pelo ganho, vai chegar uma hora que você vai dar o volume lá para quem está falando e quando chegar em determinado ponto ele quiser falar um pouco mais alto, vai começar a clipar e vai dar problema na sua mesa ou no seu caixa. Então primeiro você faz a estrutura de ganho, mesmo com o fader baixo, você faz a estrutura de ganho no microfone, ele vai funcionar da mesma forma, depois você dá o volume necessário para aquela voz, beleza? Então, do 1 até o 14, é isso que a gente tem aqui nessa mesa, são todos iguais. Você aprendeu a fazer isso com essa mesa, você praticamente vai conseguir mixar em qualquer mesa mesmo. O que pode diferenciar? Algumas mesas não terão grave, médio, agudo, ou terão mais um médio aqui de frequência. Algumas mesas terão mais auxiliares. Algumas mesas não terão um botão mute, não terão um botão PFL. Algumas mesas terão subgrupo ou não. Então, são pequenas coisas que serão acrescentadas ou não. Mas você, com essa base aqui, você já consegue mixar qualquer mesa, sendo analógica ou sendo digital. Na digital, apenas você vai precisar de uma tela e vai ter todas as informações lá na tela da mesma forma, beleza? Aqui eu tenho um canal que controla a entrada de pendrive e o canal estéreo. Quero inserir aqui um teclado, tem L e R, aí eu vou e coloco ele aqui. Também tem uma entrada para CD, que ninguém usa mais hoje em dia. E tem uma entradazinha P2. Os knobs funcionam da mesma forma que os dos outros canais. Eu vou ter o ganho de entrada desse P2, desses dois P10, que é o estéreo, e do pendrive, beleza? Então eu vou ter a estrutura de ganho sendo feita nesse knob. Vou ter, mesma coisa, médio, agudo, médio e grave. Vou ter a saída no auxiliar 1. Vou ter a saída no auxiliar 2. Vou ter o botão de mutar. Você vai reparar que ele é azulzinho aqui só para identificar que é do canal que controla a entrada de pendrive. Vou ter o PFL, que é o pré-fader, mesma coisa aqui para o fone de ouvido. E vou ter o fader de volume desse canal, que vai controlar o volume do que está entrando no pendrive, do que está entrando na linha estéreo, do que está entrando no CD, do que está entrando no P2. Beleza? Aqui eu vou ter, como eu já falei para vocês, as saídas masters, são essas duas, esses dois XLR aqui são saídas balanceadas. Vou ter a saída do auxiliar 1, saída do auxiliar 2. Aqui eu tenho saída para gravação externa. Aqui eu vou ter a luzinha do power, quando a mesa está ligada a luzinha acende. Essa luzinha acende, vocês não vão conseguir ver porque está com o flash ligado. Aqui eu vou ter a máquina de efeitos, como eu já falei para vocês. Aqui eu tenho o botão que liga e desliga o Phantom Power e ele está com esse nomezinho aqui, não toque. Por quê? Porque nem sempre eu estou aqui para mixar nessa mesa, certo? Às vezes eu não estou aqui, alguém vai estar aqui, alguém vai mexer. E se você pressionar esse botão com os volumes levantados e os PAs estiverem ligados, os caixas estiverem ligados, ele vai dar um estralo muito alto e corre o risco de danificar o seu equipamento. Então, como aqui a gente não usa em nenhum instrumento e em nenhum microfone condensador os 48 volts, não precisa ficar acionando e desacionando. A gente deixa aqui ele solto, sem os 48 volts lá, e a gente usa o que a gente tem aqui, sem precisar acionar o Phantom Power. Então, por isso tem esse nome aqui, não toque, para evitar de alguém apertar sem querer. Aqui eu vou ter o displayzinho, que aparece as coisas que estão entrando aqui no pendrive, e eu tenho esses botões de controle aqui. Aqui eu tenho o botão de acionamento do canal 15 e 16 para permutar entre o que está entrando no pendrive e o que está entrando aqui. Então, se eu tenho um teclado aqui e boto alguma música aqui no pendrive, eu vou ter que escolher se eu quero que
que esse canal seja controlado aqui, que o fade controle ou o pendrive ou o que está entrando aqui no insert, lá em cima, beleza? Aqui eu vou ter o controle de volume geral de saída do auxiliar 1. Então, aqui eu tenho o controle individual por canal e aqui eu tenho o controle geral de volume do auxiliar 1, do auxiliar 2. E no caso de eu colocar duas caixas de saída aqui, eu vou ter o L e o R independente aqui no estéreo, beleza? Aqui eu tenho a luzinha de clipe do master, a luzinha de mais 4 dB, que é o ideal, e tenho o fader dos masters. Cada fader desse aqui controla o sinal de saída, o volume de saída dessas duas saídas masters, beleza? Aqui eu vou ter o volume do fone de ouvido, como eu já tinha falado para vocês, e aqui eu tenho o volume de saída de gravação. Então, se eu ponho um RCA aqui, ponho no meu computador para gravar alguma coisa, o volume de saída eu vou controlar aqui, beleza? Então, é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida quanto mixagem, alguma coisa desse tipo, vocês colocam aí no comentário e eu vou responder para vocês. Isso aqui é uma mesa bem básica, muito antiga na verdade, mas que ainda está funcionando muito bem para a gente aqui, tem servido bastante. E se você quiser aprender alguma coisa mais, quiser saber alguma coisa mais, você deixa aí nos comentários, que à medida do possível eu vou respondendo. E essa foi a apresentação aqui para vocês da mesa da Ciclotron, da Watson AMBW 16XDF, beleza? Tamo junto, valeu!